Está aqui, primeiramente, um exemplo em João, capítulo de número 5. Nós vamos ler 3 versos aqui, 38, 39 e 40. Com certeza você conhece esse texto. Diz assim: "E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes a vida." Então você percebe que esse texto aqui, Jesus está fazendo uma afirmação, e no contexto geral ele está conversando ali com fariseus, doutores da lei, e pessoas que estavam ali ao redor de Jesus ouvindo seus ensinamentos e questionando ele a todo momento, querendo fazer Jesus tropeçar em algum ponto. E aí é interessante que, com certeza, você já ouviu isso na igreja, no púlpito, por parte de algum obreiro ou alguém que fosse ensinar a palavra, que a pessoa fala, nós temos que examinar as Escrituras, porque Jesus Cristo mesmo fala que você tem que examinar as Escrituras porque você vai encontrar nelas a vida eterna, e elas dele testificam. A afirmação é verdadeira desde que não seja usado este texto como exemplo. De fato, Jesus ele recomenda que você faça um exame minucioso da Bíblia, né? Ele até fala que muitos perecem pela falta de conhecimento, e Jesus até recomenda: cresçam na graça e no conhecimento de Senhor Jesus Cristo. Só que esse versículo ele tem um detalhe que é muito importante, e eu vou te mostrar onde está toda a diferença de contexto disso aqui. Jesus ele não está te dando uma ordem ou dizendo para você examinar a Escritura para encontrar nelas a vida eterna e perceber que elas testificam de Jesus. Não é isso que ele está dizendo. O detalhe está no verbo examinais, com a terminação aqui em IS. Tá? E eu vou abrir um outro quadro para te mostrar, para ficar didático, você entender a aplicação do verbo terminada em IS. Muito bem, observe aqui nesse site portaldalínguaportuguesa.org. Aí eu estou fazendo um merchan totalmente gratuito aqui, mas eu quero atingir o objetivo de te ajudar. Se futuramente esse site quiser fazer uma parceria, né, porque pelos meus vídeos aqui eu vou usar muito eles ainda, né? Então vamos lá. Você observa aqui, nós temos a conjugação do verbo examinar e nós temos os tempos de conjugação. Lembra que nós estávamos analisando examinais com final IS? Observe aqui, primeira coisa, o verbo está no indicativo, ou seja, esse verbo está sendo conjugado para, na aplicação dele, indicar alguma coisa. Se ele está indicando, ele não está afirmando e ele não está ordenando, ele está indicando. Veja que nessa coluna ele aparece no presente do indicativo e você tem aqui embaixo, ó, examinais. E ele está na segunda pessoa do plural, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Examinais. Se ele é no indicativo, vamos retornar ao texto que nós estávamos estudando. De volta aqui, você vê examinais, segunda pessoa do plural. Ele é presente do indicativo. E é exatamente o que Jesus está fazendo aqui, por essa razão ele termina com IS. Jesus está indicando no presente que aqueles que o questionam, os doutores da lei, os fariseus e os saduceus, se Jesus está indicando no presente, ou seja, eles já têm o hábito de examinar. Então não é uma ordem, Jesus está fazendo uma constatação, ele está indicando que examinar as Escrituras já é parte do costume da prática dos fariseus, saduceus e doutores da lei. Então Jesus não está mandando eles examinarem para encontrar nas Escrituras a vida eterna e a testificação de que elas falam sobre Jesus. Nós sabemos que tudo isso é verdade, mas não é o que este verso está dizendo. Então se alguém diga assim, não, Jesus mandou examinar as Escrituras lá em João 5, então nós temos que examinar, mas não baseado no texto de João capítulo 5. Aqui Jesus está indicando que já é uma prática. E aí você tem que pegar contexto imediato, contexto remoto. Nesse caso, contexto imediato, porque é o texto logo anterior que vai começar a explicação da aplicação do verbo.
Ele está dizendo, a sua palavra não permanece em vós. Sua palavra, no caso, ele se refere a Deus. Porque naquele que ele enviou, falando de si mesmo, não credes vós. Jesus está dizendo, a palavra de Deus ela não permanece em você, porque aquele que ele enviou, vocês não crêem. E aí ele fala, examinais as Escrituras, ou seja, vocês têm o hábito de examinar as Escrituras, porque vocês acreditam, né, porque vocês cuidam que tem nelas o segredo da vida eterna. E são elas que falam sobre mim. E aí está dizendo, e não quereis vir a mim para terdes a vida. Ou seja, a palavra de Deus não permanece em vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou, e vocês têm o hábito de estudar a Bíblia porque acreditam que nela está a vida eterna, mas não perceberam que ela testifica de mim. E vocês não querem vir a mim para ter essa vida que está escrita na Escritura. Então Jesus ele está fazendo uma afirmação. Por isso é importante você sempre ter em mente essa diferenciação do IS no final. Examinais. Se termina com IS, é porque está indicando um ato que já é realizado. Não é uma ordem para começar a realizar um ato. E eu vou te mostrar a diferença agora pelo segundo verbo da mesma conjugação, porém em tempos diferentes. Olha aqui na tela ainda. Nós temos aqui embaixo, 1 Tessalonicenses 5:21. Olha a diferença do verbo. Examinai tudo. Retende o bem. Aí aqui nós vamos voltar para aquela mesma tela que estávamos anteriormente para a conjugação de verbos. Aqui, ó, você já pode observar que eu tenho aqui na coluna do afirmativo negativo. Nesse caso não tenho primeira pessoa do singular, mas você encontra aqui o examinai na segunda pessoa do plural também. E esse examinai está no quê? Está no afirmativo. Imperativo, ou seja, tudo que é imperativo é uma ordem. Se é afirmativo, é uma constatação de que é verdade, tá? Pode ser aplicado também ao negativo, mas aqui ele está no afirmativo. Então, diferentemente do examinais, que é uma indicação do presente, aqui nós temos o examinai, que é uma afirmação imperativa, é uma ordem. Aqui, de fato, está sendo mandado examinar. Tá? Retornando ao texto. Veja bem o que diz aqui. Examinai tudo, é uma ordem. Tudo que vier, você examina. E aí você retém aquilo que for bom. É uma ordem seguida de uma recomendação. Essa carta que Paulo escreve a Tessalônica, ele, nesse mesmo capítulo 5, vem várias ordens que ele dá. E aí uma das ordens ele fala, olha, examinai tudo. Aqui é uma ordem, diferentemente do texto em cima, que é uma indicação, aqui embaixo você está dando uma afirmação, é um imperativo, é uma ordem. Aqui você está mandando de fato examinar. Aqui em cima não, aqui em cima examinais é uma indicação de que isso já está sendo feito. Aqui embaixo examinai é uma ordem para que faça. Examinai tudo, retende aquilo que é bom. Tá? Então você sempre tem que atentar para essa diferença de quando o verbo ele termina com IS. Se ele termina só com I, aqui é uma dica muito boa. Se ele termina só com I, é uma ordem. Se ele termina com IS, é uma indicação, é uma constatação, é uma averiguação de que algo já está sendo feito. Ok? Então, primeiro exemplo que eu dou para vocês do porquê é importante estudar português para ter o melhor entendimento bíblico.